Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Surita, eu sou pesquisadora de IA e hoje eu vou tentar contar para vocês um pouquinho de um material que eu venho preparando, na verdade, ele aos pouquinhos, faz um tempo, mas o Programaria Sprint me convidou para conversar um pouco com vocês e eu acho que vai ser uma boa oportunidade para eu testar esse formato, testar esse conteúdo e eu espero que vocês gostem. Eu vou tentar fazer esse formato meio vídeo, meio aula. Vamos ver se vai dar certo. Queria fugir um pouco daquela aula expositiva com slide, mas eu não vou conseguir muito. Mas eu vou tentar um pouquinho. Então vamos lá. O nome desse material é Do Bit ao GPT. E eu quero contar um pouquinho da tecnologia, da história e de alguns dos truques. E essa palavra é a chave por trás dos chatbots modernos. Chatbots modernos, eu posso dar nome a eles, né? ChatGPT, Bard, mas você provavelmente já sabem do que eu tô falando. Só um disclaimer, todas as opiniões são minhas e elas não refletem nenhuma das pessoas para as quais eu trabalho. Então vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho do que é o meu objetivo com esse material, né? Não vai dar pra gente entrar em muito detalhe, mas eu tenho 3 objetivos principais que eu queria cumprir nesses minutinhos que a gente tem junto. O primeiro é apresentar vocabulário e referências, caso vocês queiram se aprofundar nessa área de processamento de linguagem natural, especialmente IA e processamento de linguagem natural. Também quero passar uma breve introdução de algumas técnicas por trás dos modelos de linguagem. E por fim, também trazer uma visão um pouco mais crítica das filosofias por trás desses chatbots. E uma pergunta que eu imagino que possa surgir é: eu preciso entender de aprendizagem de máquina para entender esse conteúdo? Eu vou dizer que sim e não. Eu acho que se você tem algum domínio de machine learning ou aprendizagem de máquina, eu acho que esse conteúdo vai ser um pouco mais rico. Mas se você também não tem, eu acho que vai funcionar. Depois você me conta se funcionou ou não. Mas eu acho que boa parte das coisas que eu vou abordar aqui não precisam desse domínio. Então vamos lá, vamos mergulhar de vez nesse material. E eu queria comentar um pouquinho dessa magia dos chatbots. Eu acho que todo mundo que já usou alguma tecnologia com essa cara até agora, se você não usou, eu recomendo testar. Eu acho que é uma experiência interessante. Mas depois dessa palestra, segura aí um pouquinho. Mas se vocês já testaram, provavelmente vários e vários de vocês já tiveram algum momento com essa cara uau, né? Vocês fizeram uma pergunta e o chatbot respondeu algo bastante completo, bastante convincente. Eu fiz essa pergunta pro ChatGPT para me contar um pouquinho sobre programaria. E eu acho que a resposta é bem interessante. Eu acho que tem alguns pontos que poderiam ser melhorados, mas é uma resposta bastante plausível. Mas eu imagino que, principalmente para quem usou esses chatbots por mais tempo, também teve alguns momentos meio meh, né? Eu acho que eu já passei bastante tempo fazendo testes adversariais com esses modelos e eu acho esse bastante interessante porque ele é tão absurdo e ele também não toca em temas tão polêmicos, mas eu peço para ele me explicar porque às vezes um quadrado tem 57 lados. E ele me dá uma resposta. Se você flexibilizar a noção de lado, um quadrado pode ter 57 lados. E eu acho um tanto interessante, mas vocês podem pensar o quão perigoso isso é se você troca quadrados de 57 lados por qualquer teoria da conspiração, né? Aí esse fenômeno passa a ser muito mais danoso. E um dos objetivos do final do material, eu vou contar um pouquinho do spoiler aqui, mas a gente vai mergulhar um pouco nos conteúdos mais técnicos e depois voltar para essa noção mais filosófica do porquê essa magia acontece. Mas ele tem a ver bastante com as ideias desse jovem aqui, Alan Turing. Eu acho que um matemático brilhante, provavelmente um dos maiores matemáticos da história, com certeza do século XX. Mas nos anos 50, já próximo do fim da vida dele, ele escreve esse teste que se chama o teste da imitação, né? O Imitation Game, que dá o nome a um filme. E eu vou explicar um pouquinho de como esse teste
e várias das ideias que vieram depois moldaram todo esse campo da inteligência artificial e mais especificamente do processamento e da geração de linguagem natural. Mas então vamos lá, segura essa linha um pouco. Nós vamos voltar a falar da magia do ChatGPT, mas agora eu quero entrar em uns assuntos um pouquinho mais técnicos, que eu acho que vão ser úteis para entender alguns desses fenômenos mais sociais e psicológicos. Começar falando do que é informação e do que ela tem a ver com linguagem. A gente usa muito informação num sentido coloquial quando a gente fala, isso é muita informação, ou se manter informado, mas eu quero falar um pouco da definição sistêmica, computacional e matemática de informação. E para isso eu quero falar do trabalho do Claude Shannon e do Warren Weaver. E hoje sabe-se, por exemplo, que a Beth Shannon contribuiu bastante para esse trabalho. Beth Shannon, os três, na verdade, eram pesquisadores no Bell Labs, e esse trabalho foi publicado em 1948. Claude e Beth Shannon não se casam depois. O Claude, por exemplo, agradece a Beth Shannon nesse trabalho, mas eu acho importante, acho que a gente pode acreditar parte da autoria para ela aqui também. Ela também tem vários trabalhos brilhantes publicados no próprio nome, o que era raríssimo para uma mulher na computação em 1948, na área de processos estocásticos. E eu recomendo quem tiver curiosidade depois ir pesquisar, mas é um assunto para um outro momento. Vamos falar desse trabalho que foi chamado de Teoria Matemática da Comunicação, que depois ficou carinhosamente apelidado como a Carta Magna da Era da Informação, que é um nome bem modesto, por sinal, né? Para mim, esse trabalho ele tem duas ideias centrais, e eu vou falar das duas aqui. Uma delas é mais conhecida que essa primeira, mas eu acho que a segunda é até mais importante para as coisas que a gente vai discutir aqui hoje. Uma delas é a noção de que qualquer dado categórico, seja ele um caractere de um texto, seja ele uma palavra de um texto, seja ele uma cor, né? Um código RGB para uma cor, ela pode ser codificada em dígitos binários, né? Ela pode ser codificada em termos de zeros e uns, e vários zeros e uns, né? E ele descreve dentro desse trabalho um dos mecanismos para se fazer isso. Mas eu acho que tem uma outra ideia desse trabalho que talvez seja até mais importante para o nosso entendimento aqui, que é uma noção, talvez depois de apresentada ela pareça bastante simples, mas ela não é. Eu acho que ela é muito, muito interessante. Para uma comunicação ser bem sucedida, o Shannon fala que transmissor e receptor são igualmente importantes, né? E acho que a gente tem uma tendência a atribuir mais importância para o transmissor, mas da perspectiva de codificação, transmissor e receptor são igualmente importantes, porque um sinal ele só vai transmitir algum significado se transmissor e receptor tiverem previamente acordado o que esse sinal significa. O que a gente pode pensar aqui, por exemplo, é que como no caso da TV ou do rádio, esse sinal ele só codifica sinais de imagem ou de som porque a gente cuidadosamente implementou transmissor e receptor para saberem codificar e decodificar esse sinal, respectivamente, né? E vocês podem falar, Gabi, por que você está falando de rádio? O que isso tem a ver com a linguagem? O Shannon, ele também argumenta que a linguagem, dado algumas hipóteses, né, ela também se aplica, também você consegue aplicar esse mesmo modelo. São 3 as hipóteses que a gente precisa assumir aqui, né? O primeiro é que é uma linguagem para fins de comunicação. Linguagens que a gente usa para outros fins, como, por exemplo, lembrar de alguma coisa, notas que a gente toma para si mesmo, elas cumprem outro papel. O segundo é que ele usa a simplificação da linguagem escrita. Linguagem falada tem outras complexidades, como entonação, que eu acho que não vem ao caso. Mas uma terceira, que eu acho que essa sim é a hipótese que é mais forte e que vai fazer com que esse modelo se quebre em alguns casos, é que o sentido é o mesmo
e é fixo entre a fonte e o destino. E eu tenho certeza que vocês já escreveram uma mensagem de WhatsApp que não soou exatamente como vocês queriam, né? Ou que a pessoa não entendeu exatamente o que você estava querendo dizer com aquela mensagem. Então, acho que assim, esse talvez seja a hipótese mais delicada aqui do trabalho, mas ainda assim, para vários fins, o Shannon argumenta que você pode pensar a linguagem nesse modelo e o sinal sendo uma sequência de palavras em uma dada língua. E num trabalho seguinte, né, em 1950, ele até discute um pouco, né, de como prever a redundância das palavras, né, e talvez como codificar a língua escrita em termos de bits, né, em termos de dígitos binários. E uma das propostas que ele faz, né, a gente pode pensar que a gente poderia colocar todas as palavras do dicionário ordenadas e atribuir a cada elas um número, né? Então a palavra A teria o número 1, a palavra abacaxi teria o número 2. Não sei se abacaxi é a segunda palavra do alfabeto, mas no meu exemplo é. E, sei lá, a palavra zumba estaria lá no final, né, com um dos números mais altos. Mas com isso a gente conseguiria mapear todas as palavras de uma língua para valores, né, numéricos inteiros, e depois, com aquele mecanismo já descrito, a gente consegue mapear essas palavras para bits. Essa ideia de codificação, em que eu posso pegar todas as palavras de uma determinada língua e atribuir a elas um número, ela vai ser chave daqui para frente para várias das técnicas. O Shannon não estava prevendo que isso seria usado para a área de processamento de linguagem natural intensamente daqui para frente, mas essa noção de que as palavras elas podem ser pensadas como classes dentro de uma língua, ela vai ser chave para várias das técnicas que nós vamos discutir daqui para frente. E com isso eu quero concluir essa sessão falando de informação e vamos entrar aqui mais a fundo em algumas das técnicas de processamento de linguagem natural. A primeira técnica que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo falando é apelidada de sacola de palavras. E ela é quase uma aplicação direta daquela ideia do Shannon, mas ela vai assumir mais uma hipótese. Ela vai falar que a estrutura é secundária na produção do sentido. Então, a estrutura do texto nem importa muito, são as palavras que importam. E você pode pensar, Gabi, você não está forçando um pouco a barra? Eu vou contar para vocês duas aplicações em que essa ideia funciona extremamente bem. Eu trago esse pequeno exemplo em que eu tenho aqui 5 frases e eu vou mapear essas frases nessas sacolas de palavras, né? Então, as minhas palavras não mais são compostas, as minhas sentenças não mais são compostas por uma ordem de palavras, mas só pelas palavras em si. E uma coisa que é comum também é ignorar palavras de ligação, como o verbo ser ou comparações, etc. Mas uma das aplicações dessa ideia que assim mudou o mundo, pelo menos o mundo da computação, foram as máquinas de busca. E até muito recentemente, essa era uma das técnicas, essa técnica ainda era parte fundamental das máquinas de busca comerciais. Acho que isso mudou provavelmente de 5 anos para cá. Mas a ideia é que eu posso pegar essas sentenças mapeadas em cada uma das palavras de uma sentença e criar uma lista invertida, né? Esse nome lista invertida basicamente quer dizer que a palavra é o índice e os documentos são o valor. E você pode pensar que isso é implementado como um dicionário. E basicamente quando eu recebo uma busca, nesse meu exemplo Python ou Java, eu posso mapear essa busca para buscas pelas palavras Python e Java, e daí eu posso computar uma operação que parece como uma intersecção, e pegar os documentos que mencionam palavras Python e Java, e no meu exemplo eu encontro a sentença 4, que Python é melhor que Java. E isso nos anos 70, as pessoas, quando a gente passou a ter computação suficiente para fazer isso em massa, isso revolucionou, por exemplo, a busca de conteúdo. E boa parte da internet, né, só aconteceu porque a gente tinha os buscadores.
E eu gosto muito dessa aplicação, que ela não precisa de redes neurais, é só basicamente entender esse conceito de listas invertidas e a hipótese aqui das sacolas de palavras. Outra aplicação é a detecção de sentimento. Eu acho que até também uma revolução dos últimos 10 anos na área de processamento de linguagem natural. Uma das principais técnicas de fazer, por exemplo, tanto você fazer filtragem de conteúdo, mas quanto fazer classificação do conteúdo, se usava dessa técnica. Então, basicamente, você pegava aquelas sentenças e mapeava para vetores, né? Então, a gente pode pensar que a sua entrada passa a ser uns em todas as palavras que você tem e zeros nas palavras que você não tem numa sentença, né? Então, basicamente, eu passo a representar conjuntos de sentenças como uma matriz em que cada linha representa uma sentença e as palavras que estão selecionadas naquela sentença contam como 1 e as palavras que não estão sendo selecionadas contam como 0. E eu posso ter uma saída, por exemplo, nesse exemplo eu quero detectar se eu estou falando mal de uma linguagem ou não. Você pode falar, não quero ter conteúdo falando mal da minha linguagem no meu fórum. O meu fórum é Java Lovers, eu não quero ter conteúdo de Pythonistas xingando Java. Então eu posso pensar maneiras de criar esse classificador. E para quem é familiarizado com ou familiarizada com aprendizagem de máquina, vai identificar que esse aqui é um problema de aprendizado supervisionado que é relativamente simples de resolver. Mas, para quem não eu vou tentar explicar redes neurais em um slide, mas é basicamente um mecanismo para o qual você consegue pegar vetores na entrada e vetores na saída, né? E a gente pode pensar essa entrada como classes, ou seja, aqueles uns e zeros nas linhas daquela tabela que a gente tinha. E na saída você pode pensar probabilidades. E o que as redes neurais conseguem fazer é que se eu tenho várias demonstrações desses pares de entrada e saída, eu consigo prever saídas para entradas que eu nunca vi. Então ele funciona como um classificador. Desde que o fenômeno seja previsível, né? Então, assim, um fenômeno que é relativamente descrito por entrada e saída, e as demonstrações são representativas de todos os conjuntos que eu quero classificar. Provavelmente isso não vai funcionar, redes neurais em um slide, mas espero que aqui pelo menos a ideia de que mapear vetores na entrada para uma saída probabilística fique mais ou menos clara. E acho que é muito interessante, para quem quiser entender um pouco mais dessa técnica, tem um desafio do IMDb de uns anos atrás, em que eles disponibilizaram 50 mil reviews de filmes, e implementar sacola de palavras para avaliar se o review é positivo e negativo, eu acho um problema muito interessante para praticar essas técnicas. E eu deixo um link aqui, né? Mas se vocês procurarem por IMDb, classificação, sentimento, vocês vão achar esse material. Mas, enfim, vocês podem chegar nesse ponto e falar, Gabi, entendi esse negócio de sacola de palavras, entendi esse negócio de mapear palavras para números. O que isso tem a ver com o ChatGPT? E aqui eu queria mostrar um pouquinho como essa ideia ela pode ser transformada desse espaço de busca ou sumarização ou interpretação para geração. E o caso que eu quero mencionar aqui, vocês provavelmente já viram. E primeiro eu quero mencionar um que nem usa redes neurais, não usa nada disso. É o autocomplete do celular. Todo smartphone tem essa ferramenta que você começa a digitar, ele prevê a próxima palavra, né? E existe uma maneira bastante simples de implementar isso. Se você pensar que para um grande conjunto de texto, você vai lá e calcula a frequência da ocorrência de pares ou trios ou quádruplas de palavras, né? E sempre para esses conjuntos, né, para esses pares, você tenta prever a última. Para o trio, você tenta prever a última. Para o 4, você tenta encontrar a última, né? E sempre a última, você tenta encontrar as mais frequentes. E daí você pode pensar que você constrói um dicionário, né?
em que eu tenho a palavra ou as palavras antes e a próxima palavra. E daí você pode pensar, se eu construir essa tabela com, sei lá, uma palavra, provavelmente ele não vai ser tão bom, mas se eu conseguir construir com 2 palavras, provavelmente ele vai ficar melhor. E daí você pode brincar. Eu recomendo esse um exercício para praticar também, né? Tentar fazer na mão e ver como que funciona. E para esse exemplo do eu gosto de pizza, eu escrevi eu gosto de pizza, cliquei no D, eu gosto de pizza de chocolate, eu gosto de pizza de chocolate, eu cliquei no com de novo, mas depois o com me deu uma sugestão meio estranha, né? E daí vocês podem ver que esses geradores, eu sugiro vocês brincarem depois, mas eles quase sempre usam 3 palavras. E tem um porquê, tá? E o porquê é que esse dicionário, ele fica muito grande, mesmo com poucas palavras, né? E esse foi um problema que foi apelidado de o mal da dimensionalidade, ou a maldição da dimensionalidade. Eu acho um pouco exagerado esse nome, mas, enfim. E uma estimativa, por exemplo, né? Se você pensar 30 mil palavras num dicionário, numa língua, e somente 1% das combinações são válidas, se você prevê uma palavra com relação à próxima, são 30 mil combinações. Mas se você pensa 2 são 9 milhões, 3 são 2,7 bilhões e 4 são 810 bilhões. Então, exponenciais e fatoriais são do mal, tá? Então, por isso que aqui essa noção de combinações, ela explode muito rápido, mesmo que só 1% das combinações são válidas. Mas para quem conhece redes neurais, vocês podem estar pensando, e se a gente tivesse uma técnica para condensar essas palavras que vieram antes em um jeito que eu não precisasse de 810 bilhões de jeitos para representar 4 palavras, né? E é justamente isso que as técnicas de redes neurais, a partir dos anos 80 e 90, vão tentar para fazer em cima da linguagem natural. E uma das ideias-chave são as RNNs, né, ou redes neurais recorrentes, do inglês, né, Recurrent Neural Networks. E a ideia é que essas redes neurais são redes neurais com 2 tipos de entradas. Elas têm uma entrada similar à das redes feed-forward, né, das redes tradicionais, mas elas têm uma entrada que é um vetor de contexto, que é simplesmente a saída de um passo anterior, né? E a ideia é que eu tenho um vetor de contexto inicial, que você pode pensar que pode ser todos zeros, ou um valor fixo, mas daí eu recorrentemente aplico esse procedimento para as minhas palavras. E se eu tiver um conjunto grande de texto e eu fizer isso para prever a próxima palavra, nesses conjuntos grandes de texto, eu consigo esse mecanismo que é relativamente melhor do que aquele de mapas, né, de dicionários, de prever a próxima palavra. Mas nos celulares eles ainda usam a implementação mais simples, tá? Até onde eu sei. E existem outras técnicas para produzir esses vetores densos. Eu não vou conseguir entrar em muito detalhe aqui, mas uma que ficou muito famosa é conhecida como Word2Vec, né? Então, a principal motivação dela é que ela é muito mais eficiente de ser implementada do que uma RNN na prática, né? Mas o que eu consigo fazer é que para a internet inteira, eu treino uma rede neural em prever a palavra, dada as palavras em volta dela, né? E isso me dá uma representação extremamente poderosa daquela palavra. E em um momento, para fazer previsão, por exemplo, eu posso tentar somar todas as palavras que vieram antes e tentar prever a próxima. E eu não vou conseguir entrar em detalhe aqui, mas experimentar com o Word2Vec é muito fácil hoje em dia. E eu recomendo vocês checarem esse collab que eu linkei ali. Mas a ideia é que essas representações, se você agrupa elas, né, palavras próximas em geral, elas têm representações próximas, o que é muito interessante. E mais recentemente, de 2017 para cá, a técnica que dominou esse campo, ela é chamada de Transformer. E você pode pensar que o Transformer ele é bastante parecido com as RNNs, mas em vez de operar sobre uma palavra por vez,
ele opera sobre sequências de tamanho fixo. Então nem sempre o documento inteiro vai caber num transformer, mas ele consegue operar em prever a próxima palavra em cima de sequências. O que isso garante ao transformer? Qual que é a principal ganho de um transformer? Na verdade são dois. Um deles é em velocidade, né? Em vez de aquele passo recorrente de uma rede neural, você tem que pensar que eu tenho que gastar uma geração por cada palavra. Aqui um transformer vai fazer um passo para cada 512 palavras em tempo de treinamento. Então tem um ganho de velocidade muito grande. E o segundo é um aspecto um pouco mais técnico, mas eles são muito mais estáveis de treinar. Então eu consigo fazer esses transformers serem muito maiores, né? Arquiteturalmente, não vou entrar em muito detalhe como um transformer funciona, mas essa é a ideia-chave. Você pode pensar que ele é uma RNN que opera em cima de sequências em vez de operar em cima de palavras individuais. Mas as ideias ainda são muito parecidas. E ele tem esse potencial que ele consegue escalar muito melhor. Isso conclui um pouco das técnicas que eu queria abordar e eu quero fazer um resuminho do que é o GPT. Então minha missão extremamente ambiciosa aqui vai tentar ser falar do GPT em 2 slides. O GPT nada mais é do que um transformer, que nem eu falei agora há pouco, só que ele é gigante. Né? Ele tem muitos jeitos de representar aquele contexto, né, das palavras que a gente falou até pouco tempo atrás. Então ele tem centenas de bilhões de parâmetros. Ele é treinado naquele mecanismo de prever a próxima palavra na superfície da internet inteira, provavelmente. E o GPT-4 a gente não sabe, mas o GPT-3 ele tem 170 bilhões de parâmetros. E um dos passos fundamentais para o ChatGPT, né? Então não o GPT mais, mas o ChatGPT, é que ele é treinado numa coleção de exemplos de pessoas imitando um diálogo. Né? Então, tem vários trabalhadores que escrevem como um diálogo deve ser, e esse conteúdo é mostrado para o ChatGPT, e o ChatGPT, depois dele ter sido treinado em prever a próxima palavra na internet inteira, você treina ele prever a próxima palavra nessas conversas, né? E vocês podem ver como aqui ele é treinado nessa tarefa de prever a próxima palavra em conversas que foram previamente criadas, né? Isso tudo depois de ter um pouco do conhecimento dessa próxima palavra na internet toda. Isso é o GPT, isso é o ChatGPT, né? Não tem muito mais além disso. E aqui eu acho que eu quero trazer um pouquinho de uma visão crítica. Eu acho, primeiro, eu gostaria de fazer um disclaimer, eu acho que do ponto de vista de engenharia isso é um feito bastante incrível. Né? Eu, como falei no começo, eu não imaginava ver, mesmo trabalhando na área, mesmo pesquisando a área, eu não me imaginava ver essas tecnologias tão cedo atingindo os pontos que elas chegaram. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem alguns problemas e riscos, né, em como elas estão sendo apresentadas e veiculadas e até mesmo implementadas hoje em dia. E eu gostaria de falar um pouquinho disso aqui. E acho que uma parte enorme do problema é como a mídia notificou esse feito, né? E eu acho que vários dos títulos tinham uma cara um pouco inflada, né? Acho que isso mudou um pouco de alguns meses para cá, depois de um criticismo, mas logo quando o ChatGPT saiu ali no fim do ano passado, era muito exagero, né? Acho que tinha coisas do tipo como ele respondia quase tudo, como ia roubar todos os nossos empregos, né? E eu acho que muito disso tem a ver com uma das características do teste de Turing. E daí a gente volta ali para o começo, né? O teste de Turing, o que é o teste de Turing? O Turing, ele argumenta que uma das maneiras que a gente poderia fazer para
para demonstrar que uma máquina é inteligente, é fazer essa máquina imitar um humano, né? Então, se um humano não conseguisse distinguir se ele está conversando com a máquina ou com outra pessoa, isso quer dizer que aquela máquina provavelmente é inteligente, né? Aquela máquina provavelmente tem uma inteligência parecida com a humana. Mas tem um ponto bastante chave aqui, né? Que a ênfase está na imitação, né? Acho que se você conseguir replicar o comportamento em um determinado conjunto de circunstâncias, você é a mesma coisa, né? Mas... E o ChatGPT, eu pessoalmente acho que ele passa o teste de Turing. Mas tem muita gente, desde os anos 80, que vem criticando o teste de Turing como uma medida de inteligência, né? E tem várias formulações, como o teste de Turing pode ser falho, né? Eu acho que uma das mais famosas é conhecida como o quarto chinês, mas eu acho que tem uma moderna, que é proposta pela Emily Bender, que é uma linguista incrível, que bastante crítica a modelos de linguagem, né? Que é o teste do polvo, né? Eu acho esse nome engraçado, mas ele basicamente propõe: se tem duas pessoas comunicando por um telégrafo e elas duas moram numa ilha deserta, e um polvo super inteligente se pluga na conexão e começa a fingir ser uma delas nas conversas, né? E daí, às vezes as pessoas conversam entre si, mas às vezes é o polvo que aprendeu a comunicação das duas e começa a imitar elas, né? E na conversa do dia a dia o polvo se dá muito bem. Mas um dia A está sendo atacada por um urso, né? E ela manda uma mensagem desesperadamente para B, pedindo ajuda, né? Como se defender de um urso. O povo nunca viu um urso, né? O povo não sabe o que é um urso. O povo não vai conseguir ajudar nessa situação. Somente uma outra pessoa com vivências parecidas com a conseguiria ajudar, né? E para mim esse teste é muito interessante porque ele mostra os cenários onde esses modelos, né, que eles são basicamente treinados em imitar, eles falham, né? Toda vez que você precisa construir conhecimento novo, que precisa dessa fundamentação na experiência, isso falha. Isso para mim se conversa lá com o começo da conversa que a gente falou do modelo de comunicação do Shannon, né? Aquele acordo da comunicação entre receptor e transmissor na linguagem, ele está sendo um pouco deturpado quando a gente usa um modelo como o ChatGPT. Sim, ele é impressionante, mas ele não tem o mesmo sentido do que uma outra pessoa quando ele produz aquela linguagem. Ele só está prevendo a próxima palavra, né? E quando a gente conversa com aquele sistema, de certa maneira ele está imitando uma pessoa, mas a gente está sendo levemente enganado, né? E eu acho que tem esse risco em algumas situações, principalmente essas que fogem da imitação pura, de se usar esses sistemas. E por fim, eu gosto muito de falar do trabalho do Eric. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas ele é um pesquisador da área de negócios, né? Inclusive que ele cunhou esse termo armadilha de Turing, né? E eu acho que o ponto-chave da armadilha de Turing é que a maioria dos sistemas de IA muito poderosos são muito diferentes dos humanos, né? Eles são bons em coisas que os humanos não são bons e são ruins em coisas que os humanos são muito bons. E essa ênfase na imitação, em substituir um humano por uma máquina, ela é ruim. Ela leva a gente para pontos em que a tecnologia é inferior e que também cria problemas, por exemplo, com cara de desempoderar as pessoas em usar a ferramenta e criar repulsa por alguns setores da sociedade a essa ferramenta. E por fim, assim, eu gosto de conectar esse texto. Esse texto do Eric, ele é um texto bastante otimista, porque ele propõe bastante fugir dessa armadilha de Turing e pensar numa IA que ela aumenta a nossa humanidade em vez de substituí-la. E eu, pessoalmente, quando penso nesses modelos, eu acho que esse é o ponto que a gente deveria estar
vendendo e propondo aplicá-los, né? Eu pessoalmente gosto muito das aplicações como, por exemplo, aqueles autocompletes super poderosos de código. Porque para mim, essa é uma aplicação que faz sentido na minha vida. Eu não acho que ela vai substituir meu emprego, mas ela me torna 2 vezes mais produtiva. E eu convido vocês a pensar como a gente pode fugir um pouco dessa armadilha de Turing e trazer aplicações e usos dessas tecnologias que sejam mais interessantes, né, para o longo prazo. Enfim, é isso, pessoal. Gostaria de fechar com essa mensagem que eu acho que aplicações em que a gente aumenta a nossa inteligência ou a nossa humanidade são muito mais interessantes do que naqueles que a gente pensa em substituir. E como vocês podem ver, até anoiteceu enquanto eu gravava esse vídeo, mas gostaria de agradecer a vocês pelo tempo e obrigado. Até mais.